Bom dia, amigos, queridos irmãos. Nesta manhã sublime, rogamos a Jesus que todos sintam envolvidos, amparados pelas luzes do seu Evangelho, que sintamos abraçados e que juntos possamos vibrar intensamente nesta manhã por tantos irmãos que ora gostariam de estar nos lares, no aconchego da família, no trabalho. Pensemos nisso, irmãos. Há muito a ser ajudado, há muitos que aguardam de nós as nossas preces. Hoje nós vamos ler Mundos de Expiação e de Provas. Que vos direi dos mundos de expiação, que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus num mundo ingrato para expiarem aí as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas na Terra, que aí se elevaram pouco a pouco, em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir desta forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se reveste os infortúnios da vida. É que há neles mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundo expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos com caráter comum, o servirem de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho
que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Amado Jesus, compadeça de todos nós, que aqui nos encontramos reencarnados, buscando a compreensão da vida do Espírito. Auxilia-nos, Senhor, a auxiliar os que mais necessitam. Que os nossos braços possam acolher aqueles que ainda estão despertando para a vida. Jesus, dai-nos a coragem de ensinar, mas acima de tudo, Jesus, a coragem de exemplificar, de não mais criticar, porque também já passamos por tantos degraus diferentes, mas que saibamos olhar para o outro como irmão e, na sua infinita bondade e misericórdia, estejamos juntos nesta caminhada de redenção para todos nós, espíritos a caminho da luz. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco e que a sua paz fortaleça-nos hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, ao analisar esse item do Evangelho, mundos de expiações e de prova, nós precisamos refletir em que condição nós nos encontramos. Ou estamos em expiações, ou estamos em provas. Mas é preciso que a gente saiba o que seja expiação e o que seja provas. E nós vamos ver que nós, que aqui estamos reencarnados, precisamos lembrar das sublimes oportunidades que o Cristo tem nos dado, e especialmente em relação à oportunidade de reencarnarmos na Terra. O que é a Terra diante desse universo, diante de outros mundos? Nós sabemos de toda a grandeza desse plano sideral, onde tantas comunidades, sistemas se aglutinam, se atraem, para que possam uns contribuir com os outros. Porque não é a Terra sozinha. Os outros irmãos que estão em outros planetas também olham por nós, desejam o nosso progresso. E é preciso também lembrar que quando a gente vai estudar a questão de Capela, que é um dos nossos vizinhos mais próximos, nós vamos ver que muitos espíritos vieram de lá para cá para aprender conosco. E nós vamos ver que é uma extensão tão grande da nossa humildade que precisamos ter diante de todo esse universo, e que nós somos convidados todos os dias a perceber a necessidade de cada um de nossos irmãos. E muitas vezes nós fazemos ao contrário. Nós julgamos as suas atitudes. Será que eles aprenderam? Eles vieram para cá muitas vezes para aprender conosco. Então, nós vamos ver que existem muitos planetas em condições piores do que a Terra, mas também existem muitos em condições melhores, né? Então, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado, porque todos nós que aqui estamos podemos perceber que o único elemento que às vezes destoa da natureza é justamente o homem. Que ele vai destruindo a natureza, mostrando a força do seu egoísmo ainda. E outros planetas, nós sabemos que eles têm um esforço contínuo
para fazer com que a natureza seja cada vez mais exuberante, porque eles vivem e retiram dela tudo aquilo que eles precisam. A natureza traz para nós fontes fartas de toda espécie, abundância de oxigênio, árvores que nos dão fruto, flores, cor, luz, tanta coisa que nós temos aí e que nós, às vezes, não observamos, nem sequer sentimos a grandeza de tudo isso. E será que todos nós somos iguais em todos os órbitos? Em todos os orbes? Nós sabemos que não. Às vezes nós temos expressões físicas com semelhante, mas nós trazemos muitas questões que ainda não conseguimos enxergar. E nós ainda não tivemos esse olhar para que nós possamos entender que a humanidade é uma família espiritual. E todas as criaturas são filhos de um mesmo Pai. E todos nós estamos no caminho da evolução. Então, quando nós temos esse olhar, nós vamos percebendo que a Terra ela não fica numa posição para nós de expiação, mas de educação. Então, nós vamos ver que todos nós podemos contribuir para a sua evolução. E é como se nós tivéssemos o nosso lar. À nossa volta, nós temos vizinhos de todo jeito. Fico pensando num prédio, num edifício que tem aí tantos andares e que tem tantas pessoas que moram nos seus apartamentos sem nem sequer falar um bom dia para o outro, ou nem sequer conhece as suas necessidades, ou já conversaram, já trocaram as suas palavras. Isso num prédio. Imaginemos numa cidade. E depois passamos a aumentar isso para um país, um continente, um planeta. Então, nós precisamos entender que as diversidades de nossas experiências, ela vem sendo adquirida justamente quando nós nos percebemos como filhos de Deus. Então, qual é o problema de nós buscarmos no outro um sorriso, uma alegria, perguntar se ele precisa de nós, como podemos ajudá-lo, porque nós precisamos do outro. Então, nós vamos ver que o Evangelho nos mostra que o espírito em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal. Hoje nós temos visto isso. Pessoas que ainda roubam, matam, saqueiam. Esses espíritos, eles estão aqui degradados por algum tempo, mas que eles esperam que a gente possa ensiná-los. E nós muitas vezes viramos as costas pela sua própria rebeldia. Então, vêm os espíritos que estão aqui em punição, com pessoas extremamente inteligentes. E às vezes, diz o Evangelho, daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. Nós temos visto, né, isso de uma forma assim, muito pequena, a sensibilidade dos nossos irmãos em relação às questões das provas que eles têm que viver. Nós podemos ver isso por muitos que aqui reencarnaram no Brasil e querem voltar para a Europa. E já estão atrás da sua nacionalidade, querem voltar, querem ficar lá, porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, o Brasil é um país de violência, o Brasil não tem cultura, o Brasil não tem isso, mas o Brasil tem fraternidade, sim. O Brasil tem sentimento, o brasileiro tem sentimento. Então, muitas vezes, nós só olhamos por uma face. Quem somos nós para julgar que somos melhores que os outros? Então, nós estamos vivendo um momento que nós precisamos compreender que para que a gente possa evoluir e sentirmos num estado de
de provas e não de expiação, é quando nós compreendemos que nós estamos no lugar certo, junto aos espíritos certos, e muitas vezes as contrariedades que nós temos, os desgostos, ainda são inerentes aos nossos sentimentos que estão presos ainda no egoísmo, e outros com muitos vícios morais ainda que temos vivenciado. Então, a Terra, ela oferece para nós essas duas categorias, de um mundo de provas e um mundo de expiação. Então, nós precisamos perguntar para a nossa intimidade, em que momento eu me encontro? Expiando ou educando? Porque a dor me educa, a expiação é sofrimento, é a não aceitação. Então, esses espíritos que nós precisamos entender que são irmãos nossos e que muitas vezes são rebeldes à lei de Deus, esses espíritos ainda têm muito o que aprender e têm que lutar, ao mesmo tempo com a sua própria perversidade, com a perversidade daqueles que estão à sua volta e com a inclemência da natureza. Porque a natureza, ela responde por tudo aquilo que nós fazemos. Então, é duplo e árduo trabalho que, simultaneamente, desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. Nós estamos vivendo momentos em que a razão, a natureza, tem feito com que a gente reflita mais no que temos feito com a natureza. Por que tanto egoísmo, tanto materialismo? Por que tanta falsidade, tanta destruição, devastamento? Devastações, tanto lixo, e nós perguntamos: quem somos? É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo redundante em proveito do progresso do espírito, não o castigo de maldade, mas a oportunidade de nós acertarmos com as leis de Deus. Então, nós estamos vivendo, e essa mensagem de Santo Agostinho nos chama bastante atenção para que a gente possa compreender que nós estamos num momento em que nós precisamos ter muita atenção. Então, hoje nós vamos ver o processo da evolução. Para a gente situar bem se nós estamos vivendo o meu mundo íntimo é de expiação ou é provacional. Lembrando da escala de progresso, que ela é sublime, mas ela é infinita. E muitos de nós estamos em degraus diferentes. E é por isso que nós precisamos buscar dentro de nós e analisando que sentimentos eu trago. Se já desponta em mim a solidariedade, o amor, é porque nós já conseguimos compreender o que é visível e também o que não é visível. E dentro dessa escalada, nós vamos ver que o mineral, ele é atração, ele nos atrai, o mineral. O vegetal, ele é sensação. O animal, ele é instinto. Mas e nós, que já somos homem, o que nós somos? O homem é razão. Muitas vezes nós estamos amando muito mais um animal do que uma criança, do que um jovem, do que um órfão que está precisando de nós. O anjo é divindade, então nós não somos nem anjo e nem animal. Nós somos um homem que já temos razão. Portanto, nós precisamos buscar reconhecer que todos os valores são gradativos da evolução, está no íntimo, no nosso íntimo, no santuário eterno da nossa fraternidade universal. E é hora de refletirmos, irmãos. Muitas vezes a nossa infelicidade, ela está presente em nossa vida, com ideias até mesmo de abandono e de suicídio, enquanto outros estão lutando para viver, irmãos. Prestemos atenção, Deus é Pai. Nós é que não olhamos ainda dentro de nós quanto temos sido abençoados. E valorizando a paternidade divina, deixando de olhar para o lado do castigo, mas do lado do ajustamento com as leis de Deus. Tudo nesse mundo é um processo de educação.
para o espírito que quer acertar, organizar diante das leis que nós tantas vezes já desrespeitamos. Agradeçamos a Jesus pela oportunidade de refletir em cada lição do seu Evangelho, para que o Evangelho nos redima, nos eduque e nos transforme. E nessa hora do passe, que não seja só para pedir, mas agradecer os eflúvios de paz e de harmonia que todos os dias recebemos. Que a dádiva do seu amor, Jesus, nos desperte para a verdade. Fortaleça-nos e nos traga bom ânimo. Fluidifique a nossa água, Jesus, para despertarmos a confiança na verdade e que ela possa auxiliar na nossa saúde perispiritual e na nossa saúde física. Muito obrigado, Jesus. Que a nossa vontade seja de agasalhar todos os nossos irmãos em nossos corações, pedindo para o Senhor que leve até eles a paz e a esperança, a fé e a confiança, e que a caridade nesse momento seja aquilo que mais necessitamos fazer, especialmente a caridade da palavra, a caridade do acolhimento. Que Deus nos sustente hoje e sempre. Amigos queridos, que o nosso querido e amado Eurípides Barçanufo possa levar a todos os que sofrem, a todos os que estão conosco nesta manhã, que cada um de nós passamos por necessidades diferentes. O abraço, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.